Se você acha que aprender o idioma japonês é difícil, neste vídeo eu vou te mostrar que não é tão difícil quanto você pensa. Então, fique no vídeo comigo, porque eu tenho certeza que até o final desta aula você vai mudar o seu conceito em relação à língua japonesa. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês há 20 anos aproximadamente, aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos. Sou idealizador do canal do Fale Japonês e hoje eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para que você receba todas as notificações que de quando, né, eu estiver aqui com você com um novo conteúdo, tá legal? É isso. Vamos para a aula, porque hoje a aula tá massa demais da conta. Eu espero que você saia daqui com uma nova imagem, não é? Em relação ao aprendizado da língua japonesa. São muitas as pessoas que acreditam não ser capazes de estudar, por exemplo, né? Ou que já passaram da idade para aprender alguma coisa nova. Isso tudo é lenda, tá? Isso tudo não é uma crença, na verdade, que ela tem fundamentos. Você precisa, de fato, entender algumas coisas organicamente dizendo sobre o seu cérebro, sobre, enfim, até psicologicamente dizendo, sobre as suas capacidades, para que você possa romper essas barreiras e se dar o direito de aprender coisas novas o tempo todo. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, eu vou morrer aprendendo, independentemente da idade que eu tiver. Portanto, acredite que é possível. Primeira coisa, eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso para vocês. E espero que você possa ver em algum momento, tá? É importante que você acredite que é possível. E não coloque essas paredes, essas barreiras que te impedem de iniciar os estudos do idioma japonês. A princípio, tá? À primeira vista, qualquer coisa que a gente não tenha um conhecimento prévio daquilo e a gente se depara, na verdade, com uma nova informação, com uma nova língua que seja, vamos falar de língua para a gente não abranger muito, porque senão vai ficar gigante aqui, mas um trabalho, por exemplo, ou qualquer coisa, não é? Você não tem um conhecimento prévio, e aquilo lhe parece difícil por algum motivo, mas basta você adquirir o conhecimento, né? Pelo menos o conhecimento necessário, né? Para que você domine aquilo de alguma forma dentro das suas capacidades, dentro daquilo que você tem como objetivo em relação à língua, no caso, e aí você vai ver que não é assim tão complicado. É tudo uma questão de adquirir o conhecimento. E eu quero que você adquira aos poucos esse conhecimento comigo, tá? Quando eu falo que não é tão difícil quanto parece, hoje eu vou mostrar isso para você e no que eu me baseio para trazer esse tipo de informação para você. Não é uma chamada aqui no YouTube, como é que fala? Para chamar a atenção sua, né? Não é uma chamada de impacto para que você venha assistir o meu vídeo. Eu vou te mostrar, de fato, que aprender a língua japonesa é muito mais simples do que você pode imaginar. E eu quero começar isso já mostrando para você esta tabela que eu preparei aqui rapidamente, para que você possa entender a conjugação verbal e a partir daqui eu vou mostrar, ou melhor, vou explicar para você, né, no que eu me baseio para dizer para você que não é assim tão difícil. Se você é um falante da língua portuguesa, muito provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você fala o idioma português, ou o idioma espanhol, por exemplo, nós vamos fazer uma comparação com a nossa língua, tá bom? Aqui eu tenho eu coloquei para vocês os pronomes pessoais, ou seja, né, o Ninsho Daimeshi. Aos poucos eu vou falando para vocês também algumas nomenclaturas gramaticais, porque eu, Jin Takahashi, como professor, eu gosto de levar este conhecimento para o meu aluno, porque eu sempre preparo o meu aluno, independentemente de ser um vídeo aqui no YouTube, de ser uma aula ao vivo, não é? Numa live, ou até mesmo dentro do meu curso, eu vou aos poucos preparando o meu aluno para que ele possa identificar algumas nomenclaturas gramaticais que sejam da língua, né? Para que em algum momento da vida dele, se ele quiser fazer aula com um nativo da língua, ele poder ter este conhecimento para entender a explicação que lhe é dada. E eu acho isso muito válido, porque a minha ideia sempre é que você crie asas, que você crie independência e que você possa galgar no seu conhecimento, né? Na busca pelo conhecimento. Então vamos lá. Ninsho Daimeshi, que são os pronomes pessoais, são eu, tu, ele, nós, vós, eles, e assim por diante. E eu vou colocar aqui para você eu, o atashi, você, anata, e eu quero fazer o adendo aqui de que nós não utilizamos a palavra você, né, como anata,
para nos referirmos às pessoas em Nihongo. De forma geral, você vai tratar as pessoas pelo seu nome. Suzuki-san, Suzuki-san, você gosta de sushi? Que seja, tá? Suzuki-san wa sushi ga suki desu ka? Você vai tratar a pessoa pelo nome, e não por anata, não por um pronome pessoal, tá bom? Porque você pode ser tido como alguém rude. Não é delicado, não é. Tem uma palavra para isso, não me vem agora, tá? Mas enfim, não é. Rig, tadashikunai, a gente fala. Não é algo aconselhável. Por enquanto, eu vou falar que não é aconselhável. Depois, quando vier aqui em algum lugar da minha cachola, tá a palavra em português, eu trago para vocês, tá bom? Não é. Mas, gente, por que não vem? Eu não gosto quando a palavra não me vem. Mas, enfim, você não vai utilizar. Você vai utilizar anatá em alguns momentos específicos. Vamos supor que você esteja num ônibus e a pessoa esqueceu o guarda-chuva ali do lado, ou num trem, por exemplo, e ela está por sair do ônibus. Ela se levantou, ela quer sair, vai sair na próxima estação. Você percebeu que ela está esquecendo o guarda-chuva. Você não sabe o nome dela e ela não faz parte do seu convívio. Nesse caso, você fala, anatá no desu ka? Mostra, né, que seja. Você não sabe se guarda-chuva é caçar, tá? Mas enfim. Mas você pode mostrar para a pessoa e perguntar: sumimasen, anata no desu ka? É seu, tá? E aí, pronto, é anata, porque ela vai embora, nunca mais você vai ver. Mas se é alguém do teu convívio, trate-o pelo nome, tá bom? E aí, não é educado. Essa é a palavra. Rig tadashikunai desu. Não é muito educado você tratar a pessoa por anata, tá bom? E aí temos ele, que é kare, kanojo, que é ela, nós, watashi tachi. Perceba que eu coloquei tachi depois de watashi. Watashi sou eu, nós é watashi tachi. Coloque o tachi ali no watashi, que você tem aí o plural, tá? Vocês, anata, tachi. Anata já tá aqui, é só colocar o tachi. Fácil, não é mesmo? Olha só, ele não é kare, então eles será kare, tachi. Simples, né? Ela não é kanojo, então será kanojo, tachi. Pronto. Você tem o plural dos seus pronomes pessoais. Então, nós temos aqui, na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Muito bem. Aí, o que eu quero que você entenda nós temos também a possibilidade de colocar o plural com ra, como karera, kanojora, também se fala, tá bom? O atashira, também pode ser que você ouça, né? Mas, enfim, só para você entender que é muito simples, olha. Tem o atashi, anata, kare, kanojo. Só colocar o tati, você tem o plural disso. Já era, tá bom? E aí, eu quero conjugar um verbo para te dar um exemplo. Vamos conjugar o verbo suru, que é um verbo bem simples e é o verbo fazer, tá? E aí eu tenho lá o verbo suru no presente ou futuro. Eu não coloquei ele no infinitivo, vou pôr aqui, tá? Suru. Esse é o verbo no infinitivo, ou seja, na forma dicionário, sem conjugar, sem flexioná-lo, tá? E aí será no presente ou futuro, shimasu, que nós conjugamos aqui na forma mas. A forma mas é a primeira forma, né, de conjugação verbal que você precisa aprender na língua japonesa, porque ela vai te dar base para várias outras conjugações verbais. Mas, enfim, shimasu para o presente e futuro. Perceba que eu coloquei presente e futuro. Já começa por aqui, não é mesmo? Em Nihongo, nós não temos uma conjugação específica para o futuro. Aquilo que você conjuga no presente, você também conjuga para o futuro, é o mesmo. Vai depender do contexto. Se eu coloco ali, por exemplo, né, um advérbio de tempo, né? Ou seja, amanhã, semana que vem, mês que vem, não é? Aí você tem hasta shimasu. Vamos colocar bem simples. Hasta shimasu. Farei amanhã. Essa é a tradução. Ima shimasu. Posso traduzir como farei agora, né? Ou faço agora, por exemplo. Mas, já para você entender, que em Nihongo não tem conjugação para os verbos no futuro, salvo algumas exceções que
aí você vai aprender com o passar do tempo aí dos seus estudos, tá? Conforme você vai adquirindo mais conhecimento, existe sim exceções como existe em qualquer língua, mas acredito assim que uma só, uma ou duas no máximo, tá? Mas é pouquíssimo. Vamos lá. Passado. Shimashita. Shimashita. Espero que caiba tudo, não vai caber. Shimashita. Vamos colocar o tá aqui, pronto. Shimashita. O tá indica passado. De forma geral, você terá a conjugação no passado, né? Com tá. Shimashita, ikimashita, mimashita e assim por diante. Negativo. Shima, vou colocar assim, tá? Porque não vai caber tudo. Sen, shimasen. Shimasen. Acabou. Você tem o negativo. Aí, passado negativo, você vai colocar shimasen e vai acrescentar desta. Shimasen desta. Não fiz. Passado negativo. Shimasen desta. Interrogativo. Shimasu ka. E o ka é uma interrogativa. Sempre que você tiver um K no final da conjugação de um verbo, é porque ele é uma interrogativa, é uma pergunta. E passado interrogativo. Olha só, passado na shimasen, shimasen. Aqui nós vamos colocar o desta. K. Olha que lindo. Shimasen desta. Shimasen desta. Você já sabe que o passado negativo é shimasen desta. Shimasen desta. Para transformá-lo em uma interrogativa, basta colocar o K. O K não é uma interrogativa, acabei de explicar. Shimasen desta ka. Você não fez? Shimasen desta ka. Você não fez? Uma pergunta, na verdade, na negativa e no passado. Olha como é simples, né? No passado interrogativo. Vamos recapitular? Shimas, presente ou futuro. Shimashita, passado. Lembrando que eu coloquei separado aqui porque não coube tá na tabela, mas é tudo junto. Shimasen é negativo. Shimasen, negativo você já sabe. Para colocar no passado é só acrescentar o desta. Shimasen, desta. Ok? Neste caso, só para você entender rapidinho, você tem aqui esse desta é o verbo des, tá? Que se trata de um verbo auxiliar, um jodoshi. Um verbo auxiliar para transformarmos aqui esta negativa num passado. Um dia a gente fala sobre ele. E aqui, shimasu ka. Basta, ó, shimas. Mesma conjugação, mesma flexão aqui do presente ao futuro. Shimas. Coloquei o ka. Tem uma pergunta, uma interrogativa. Aqui você já entendeu que shimasen deshita é o passado, né? Negativo. Então, eu tenho passado... Perdão. Eu coloquei o passado negativo interrogativo para você. Shimasen deshita, quando na verdade era só o passado interrogativo, não é? Bom, mas agora você vai ter duas informações. Lembrando então, ó, vamos fazer assim. Vou colocar aqui, ó. Shimas. Não tinha posto na tabela, não é? Agora você vai ter, ó. Bora fazer os dois já. Shimashita, certo? Eu não tinha me atentado que era só o passado interrogativo. Ó. Shimashita. Shimashita é o passado. Para ser interrogativo, shimashita ka. Pronto. Shimashita ka, você fez? Agora, o passado negativo interrogativo. Passado negativo interrogativo. Olha que lindo. Que é esse que a gente acabou de fazer agora, que eu me confundi. Vamos lá. Curtinho, né? Aqui. Vamos lá.
shimasen desta ka. Pronto. Agora sim. Eu gosto muito disso, gente. Porque agora você tem mais uma informação que não tinha previsto para colocar, mas já que eu me confundi, bora fazer os dois. Então, passado interrogativo, shimashita é o que? O passado. Para ser interrogativo, basta colocar o ka. Um passado negativo interrogativo, shimasen deshita, que é o passado negativo, mais o ka. Pronto. Você não fez. Shimasen deshita ka. E agora você tem aqui uma gama de informações muito interessantes para você entender o quê? A flexão do verbo. E agora, quando você pensa em português, para cada... Agora começa, na verdade, para você ficar bem claro para você quando eu digo que não é tão difícil. Quando nós pensamos em português ou espanhol, para cada pronome pessoal, ou seja, para cada pessoa aqui, eu, tu, ele, nós, eles, nós teremos uma conjugação específica. Como, por exemplo, eu faço, ele, você faz, ele, ela faz, nós fazemos, vocês fazem, eles fazem, elas fazem. E aí nós vamos ter também, obviamente, né, no passado, né? Eu fiz, você fez, ele e ela fez, nós fizemos, vocês fizeram, eles e elas fizeram. Então nós vamos ter aqui conjugações, né, flexões diferentes para cada um dos meus pronomes pessoais, para cada uma das minhas pessoas aqui, tá? Eu terei uma conjugação específica dependendo do tempo e modo, não é? Se é passado, se é negativo, se é interrogativo e assim por diante. O que eu quero que você entenda neste momento é que esta é uma peculiaridade do nosso idioma e de outros idiomas, até no inglês é um pouco mais simples, não é? Mas o idioma português e o idioma espanhol são idiomas bastante complexos. Eles são tidos como o português, principalmente, é tido como o idioma mais complexo e mais difícil, um dos, né, mais complexos e mais difíceis existentes, por conta da complexidade que nós temos, principalmente na conjugação verbal. Agora, olha só que lindo. Em Nihongo, é tudo igual. Agora, pensa você falante da língua portuguesa, né, do espanhol, que conseguiu, é claro que houve todo um processo de alfabetização e tudo, não é? Mas você tem o conhecimento de uma língua extremamente complexa que toda conjugação verbal, dependendo do tempo e modo e do seu pronome pessoal, se flexiona de forma distinta e você consegue usar isso na sua vida comum, não é? Normalmente. Em Nihongo, gente, isso não existe. Uma vez que você entendeu a conjugação do verbo no tempo e modo que você precisa, você irá utilizar para qualquer pessoa, tanto no singular quanto no plural. Por que isso também? Mais um detalhe. Em Nihongo, nós não temos plural e singular para os nossos substantivos, ou seja, nós não temos, de acordo, né, com o substantivo, a casa, o carro, não existe isso. O artigo definido e indefinido no Nihongo também não tem. Porque é tudo igual. Então, nós não temos artigos definido e indefinido, nós não temos um substantivo masculino e feminino, que nós chamamos de danse meshi, jose meshi, que seria o danse meshi, o nosso substantivo masculino, e jose meshi, o substantivo feminino. Então, preste atenção que nós estamos falando de uma língua que não tem flexão verbal de acordo com o seu pronome pessoal. Nós estamos falando de uma língua que não tem plural e singular e não tem feminino e masculino. Não tem feminino e masculino. Não tem plural e singular.
Olha que maravilha! Então é tudo a mesma coisa. Quando eu digo, por exemplo, para você que aqui nós temos, dentro, né, dos nossos Ninsho Daimeshi, que são os nossos pronomes pessoais, nós temos aqui o nós, vocês, eles, elas, temos o tati. Acabou aqui. É só para você definir que isso daqui é plural, não é singular. Aqui é tansuke, aqui é fukusuke, aqui é, né? Gente, é muita coisa. Ichinin shou tansuke é a primeira pessoa do singular, por exemplo, né? Ninin shou tansuke, segunda pessoa do singular, né? Sanin shou tansuke, terceira pessoa do singular, né? Ichinin shou fukusuke é a primeira pessoa do plural. Ninin shou fukusuke, segunda pessoa do plural. Sanin-shou, tansuke, terceira pessoa do plural. Existe a nomenclatura para que a gente possa explicar, por exemplo, só para você entender, um outro idioma também para o povo japonês. Eu lecionei, né, português e inglês para japoneses durante muitos anos. Então, a gente precisa explicar gramaticalmente dizendo, porque o japonês ele gosta de estudar qualquer língua a partir da sua gramática, porque ele quer entender o que significa aquilo. E é o que eu gosto de fazer com vocês, que vocês entendam as coisas, que vocês entendam que existem nomenclaturas, mas que, por exemplo, quando eu falo, né, que nós temos dansei meshi, josei meshi, que é uma nomenclatura para dizer que nós temos o substantivo masculino e o substantivo feminino, né? Quando eu digo que eu tenho tansuke, que é o singular, e fukusuke, que é o plural, são nomenclaturas dentro da gramática para que eu possa explicar a minha língua portuguesa, por exemplo, ou o inglês, por exemplo, para o nativo da língua japonesa, um japonês. Mas isso não se aplica diretamente à língua japonesa, porque nós não temos isso. Nós não temos as conjugações verbais de acordo com os nossos pronomes. Nós não temos, como eu disse, o singular e o plural. Nós não temos o substantivo masculino e feminino. Olha quanta coisa que nós não temos na língua japonesa e que nós temos no nosso idioma. O nosso idioma é muito mais complexo. Para o japonês, carro é carro, casa é casa. Entendeu? Não tem artigo para isso. Um artigo, enfim. Não vamos nos estender a explicação gramatical agora, porque senão eu não quero confundir você nesse caso. Mas vamos supor que, de repente, você é uma pessoa que está aí e eu nunca vou subjugar a sua capacidade de aluno, a sua capacidade como pessoa para aprender. Então, muito provavelmente, você já está há muito tempo fora da escola, de repente. Meu Deus, Jim, você está falando coisas que eu nem me lembrava mais, que nós falávamos pronomes pessoais para eu, tu, ele, nós, nós, eles. Eu não me lembrava mais que nós tínhamos artigos definidos e indefinidos. Mas, enfim, não interessa, não importa se você se lembrava ou não se lembrava. O que eu quero te dizer aqui é que eu estou fazendo uma comparação do nosso idioma com o idioma japonês para você entender a facilidade que o idioma japonês nos dá para que a gente possa aprendê-lo. A gente não vai ter que aprender tanta coisa, não é? O plural, o singular e a conjugação verbal em tempo e modo de acordo com o meu pronome pessoal. É tudo igual para todo mundo. Se eu quiser falar, então, anata, anata wa shimasu, anata wa shimashita, ou ele, né, kare wa shimasen deshita, ele não fez. Kanojo wa shimasu ka, ela faz. Nós, watashi tachi wa shimasen, não, vamos, watashi tachi wa shimasen deshita, tá aqui. Watashi tachi wa shimasen deshita, nós não fizemos, né? Kare tachi wa shimashita ka, eles fizeram. Kanojo tachi wa shimasu, elas fazem. Nós podemos, sim, né, fazer aqui, como eu disse, colocar no plural com tati, apenas para identificar se é no singular ou no plural os meus pronomes pessoais. Mas a conjugação verbal é igual para todo mundo. Quer mais simples do que isso, gente? Não tem. Em um outro momento, talvez eu faça para vocês um pouquinho mais outros verbos, né, para conjugar aqui, para conjugar, né, a conjugação na forma mais. Aqui eu só queria mostrar para você a simplicidade que é o idioma japonês em relação à conjugação verbal e à não existência, né, de plural e singular e de substantivo masculino e feminino, por exemplo.
Isso facilita muito o nosso aprendizado. Então, é isso que eu queria que você tivesse essa clareza nesse momento. Se você estiver aí, de repente, se perguntando ou se questionando, na verdade, como que como que pode uma língua não ter tudo isso? Não tem. A gente consegue se comunicar de acordo com o contexto, de acordo com o que a gente coloca naquela situação, né? Na nossa fala, por exemplo, como eu disse para vocês, quando eu quero falar do futuro, eu vou colocar ali, né, ó, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, e eu vou entender que eu estou falando do futuro, mas o verbo ele não vai se flexionar para o futuro em questão. Entendeu? Então é importante que você entenda isso neste momento e quebre esta barreira que você criou na sua mente de que aprender a língua japonesa é difícil. Ela pode ser difícil, como eu disse. A princípio, tudo na nossa vida que a gente não tem um conhecimento prévio, ele vai parecer difícil e complicado, até que a gente adquire conhecimento sobre ele. E aí tudo fica mais tranquilo. É importante que você consiga é, romper esta barreira que você criou na sua mente de que é difícil, de que é complicado. Você vai precisar memorizar palavras novas e conteúdos novos como você memorizaria qualquer outra língua, italiano, francês, enfim, o chinês, o coreano, né? Você, o espanhol que seja, o inglês que seja, como qualquer outro idioma, porque é algo novo para você. Mas pense que, ao adquirir este conhecimento, o quanto isso pode fazer diferença na sua vida. O conhecimento da língua japonesa nos traz uma liberdade gigantesca de expressão quando vivemos aqui no Japão, nos traz uma autonomia gigantesca sobre a nossa pessoa, nossas ideias, nossos ideais, né? E a gente pode se expressar. Olha, você ter liberdade de poder se expressar na língua e falar aquilo que você de fato deseja falar para o seu interlocutor é libertador. Além do que, o conhecimento da língua japonesa vai te dar um diferencial no mercado internacional. Internacional. Lembre-se disso. Você não vai usar somente para você usar aqui no Japão. Se você, por exemplo, é um brasileiro que está no Brasil, eu tenho muitos alunos brasileiros que estão no Brasil, nunca vieram para o Japão, estudam a língua por amor. E já estão tendo resultados disso no próprio mercado no Brasil, porque são estudantes da língua japonesa. Então, até mesmo se você voltar para o Brasil com uma gama de conhecimento e o conhecimento da língua japonesa, ninguém te segura no mercado, porque você terá algo para oferecer que pouquíssimas pessoas têm. Você terá um diferencial para o mercado internacional que pouquíssimas pessoas têm. Aí você vai falar, imagina, tem milhões de pessoas que falam. Claro que tem milhões de pessoas, de pessoas que falam. Todo japonês fala, mas quantos milhões de brasileiros, de peruanos, enfim, colombianos, né, que são falantes da língua espanhola, quantos falam a língua? Pode ter muitos, mas com certeza ainda é uma parcela muito pequena do que nós temos no mundo de pessoas. E de que uma parcela muito pequena para suprir a necessidade do mercado de pessoas que são bilíngues, que são poliglotas e que dominam a língua japonesa para exercer determinado cargo em alguma empresa multinacional, em qualquer lugar que seja. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês para a gente terminar isso, né? A ideia era mostrar para você que aprender a língua japonesa não é tão difícil quanto você pensa, por conta dessas características, e tem outras, é claro, mas talvez você esteja falando, mas os kanjis são difíceis. Difícil é como eu te falei, vai ser sempre qualquer coisa que você não tenha um conhecimento prévio. Basta você, né, quebrar essa barreira e se permitir aprender, que tudo ficará muito mais claro, muito mais interessante para você à medida com que você adquire conhecimento. Isso é em qualquer circunstância, em qualquer área, tá? Mas aí o que eu queria dizer para vocês é, se você, por exemplo, tem afinidade com o inglês, já sabe falar o inglês, ou enfim, tem um contato com a língua inglesa, por exemplo, e acredita que é possível aprendê-la mais facilmente do que o japonês, você pode aprender simultaneamente ou aprender o inglês, ou se você já tem esse conhecimento, adquirir o conhecimento da língua japonesa. Eu vejo muitas pessoas que moram no Japão, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei em escola
de línguas aqui no Japão, e havia muitos brasileiros que estavam em busca de aprender o inglês e não o japonês, vivendo no Japão. Era muito louco isso. Eu pensei, gente, mas está vivendo no Japão, por que prefere estudar inglês? E todos, na sua grande maioria, eu diria, talvez salvo algumas exceções, diziam que queriam morar em algum país que fala inglês, queria ir para a Inglaterra fazer intercâmbio, queria ir para os Estados Unidos ou para a Austrália, por exemplo, Nova Zelândia. Tinha o desejo de ir para outros países e queriam falar inglês, queriam entender um filme no cinema, uma música, enfim. A aptidão, digamos assim, para aprender o inglês era maior do que para aprender o japonês, porque eles tinham essa concepção de que ir fazer um intercâmbio ou trabalhar lá fora, em um outro país, seria muito mais interessante para eles. Eu acho incrível que a pessoa tenha um objetivo, tenha um sonho, tenha um desejo de fazer algo para a sua vida, né, no seu futuro, e se vê morando lá em algum lugar na Austrália. Eu já fui para a Austrália, já fui para, enfim, milhões de lugares, mas, enfim, isso não vem ao caso. Porém, o que as pessoas não se ligam, não se atentam se você vai para um país onde a língua inglesa é nativa, você sempre será um estrangeiro falante da língua, nunca será um nativo. Então, você não tem como um poder de barganha no mercado internacional apenas falando inglês. Inglês é obrigatório hoje. Quem não fala inglês hoje não faz parte, não é verdade, da grande massa internacional do mundo. Está fora de muita coisa. É importante você entender isso. Então, o inglês hoje, o inglês é obrigatório. Deveria ser, não é? Infelizmente não é, por exemplo, no Brasil. Mas inglês e o espanhol, eu diria, deveria ser obrigatório. O Brasil é o único país da América Latina que não fala espanhol, gente. É uma vergonha, não é? Deveria ser obrigatório. Então, o inglês, por exemplo, hoje, se você quer ser uma pessoa do mundo, você precisa saber o inglês, mesmo porque, até mesmo para você procurar alguma coisa na internet, a grande maioria, você vai encontrar muito mais informação em inglês do que em português ou espanhol. Não é? Porque o inglês abrange muita coisa, muitos países. E aí, você chega num país onde a língua ela é nativa, você não tem um diferencial para apresentar para esse mercado. Somente o fato de você falar português ou espanhol e falar o inglês, tudo bem. Você já tem aí um diferencial porque você tem a sua língua nativa. Mas, quantas pessoas neste contexto, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, onde quer que seja, né, que você deseja ir, falam o japonês? Coloque na balança. Quantas pessoas nativas da língua inglesa falam o japonês? Se você tem a oportunidade de morar no Japão e adquirir este conhecimento, daqui a alguns anos, se você quiser morar em outro país, você terá um diferencial gigantesco para oferecer para o mercado, porque os japoneses viajam muito, os japoneses estão em muitos lugares. E eu falo isso novamente com conhecimento de causa. Estive muitas vezes em muitos lugares que eu fui abordado por pessoas de estabelecimentos comerciais, de banco, inclusive, lá na Itália, né, dizendo que precisam de pessoas que falam a língua japonesa por conta da demanda de japoneses que vão passear, vão como turistas e tudo mais, em hotelaria, em muitos lugares. No Nepal, por exemplo, os nepaleses estudam, eu estive em Katmandu, eu fui visitar uma escola, enfim, porque é tanta história, gente. Porque os nepaleses estudam Nihongo, porque os japoneses vão muito para o Nepal, para o Katmandu, porque é um berço, né, da religião budista, e por conta também da Caxemir e tudo mais. Então, eles estudam Nihongo para trabalhar na área de hotelaria, porque eles têm um salário muito melhor se eles souberem atender o público japonês. Então, se você vai para um país como este e você sabe falar a língua japonesa e tem esse diferencial no seu currículo, obviamente, você terá um poder de barganha muito maior, né, para competir no mercado de trabalho, por mais que o seu inglês não seja nativo. Entendeu? Então, é importante que você abra a sua mente em relação ao aprendizado da língua japonesa, porque não é somente para te trazer uma qualidade de vida melhor aqui no Japão, para que você possa se defender os seus ideais, se fazer entender, se expressar melhor na língua, né, se comunicar melhor na língua e poder estar apto para o mercado de trabalho, tendo oportunidades melhores no mercado de trabalho. É para você um conhecimento adquirido que fará diferença para você na sua vida
né, em qualquer lugar que você esteja. Então, aproveite a oportunidade, não desperdice a oportunidade de estar aqui neste país e aprender essa língua incrível. Hoje, com esta aula, você já entendeu que não é assim tão difícil. Basta querer, basta desejar, basta estar comprometido com você para aprender esta língua tão fascinante. Se você gostou, acompanhe, comente aqui para mim, por favor. Eu quero saber o que você achou desta aula, o que você achou das minhas percepções. Você tem todo o direito de discordar se você quiser, mas deixa eu saber, tá bom? Se você gostou, compartilhe, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe também as outras mídias. Facebook, Instagram, também tem outras informações lá para você sobre esse idioma, sobre essa cultura, sobre esse povo, sobre, enfim, as curiosidades do Japão. E eu te espero em outro vídeo. Até lá. Já né? Arigatou gozaimashita.